Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Em tempos de IA, todo estudante gosta de usar um site que resume textos para facilitar a rotina. Esse tipo de tecnologia ajuda, porém, deve ser inserida no dia a dia com cuidado e estratégia. A internet está se transformando, especialmente depois da difusão dos mecanismos de inteligência artificial. Novas ferramentas surgem o tempo todo com o objetivo de realizar tarefas e otimizar a produtividade, como é o caso dos sites de resumos de textos. Como funciona um site que resume textos? As ferramentas possuem a capacidade de resumir conteúdos automaticamente, ou seja, identificar os pontos principais de um conteúdo e transformá-lo em um texto curto e de fácil leitura. Sim, já existe site para resumir textos de forma rápida e capaz de preservar a essência da obra, ou quase isso. Uma pessoa, para resumir um conteúdo, precisa ler, reler, marcar as ideias principais e colocar em prática o poder de síntese. Por outro lado, os sites de resumos são mais rápidos e diretos, ao analisar diversas fontes, como artigos acadêmicos, relatórios, livros, entre outros documentos. Algumas ferramentas são tão inteligentes que vão além de um recorte dos principais trechos da obra. Elas são capazes de resumir o conteúdo com outras palavras, deixando a leitura fácil e compreensível. Sim, elas fazem paráfrases e chegam, até mesmo, a produzir resumos críticos se o usuário solicitar isso. Em suma, todos os sites de resumo automático online grátis funcionam da mesma forma, a partir de inteligência artificial, IA. Logo, é necessário inserir o conteúdo no bloco de texto da ferramenta ou fazer o upload do arquivo de texto. Em seguida, é só gerar o resumo e salvar o resultado. Estas mesmas plataformas que resumem textos também possuem outras funções que podem ser interessantes no dia a dia, como é o caso do tradutor e do sistema de inserção de sinônimos. E o melhor de tudo, não exigem cadastro para começar a usar. Melhores sites para resumir textos. Se você quer aprender como resumir texto automaticamente grátis, considere as ferramentas listadas abaixo. 1. Turbine Text. Em primeiro lugar temos a ferramenta Turbine Text, que tem a capacidade de produzir resumos de forma rápida, automática e sem custo. Outra vantagem é que o usuário pode definir a quantidade de linhas que precisa. Quando o software conclui o seu trabalho de resumir, ela disponibiliza o arquivo para download, no formato TXT. Outra opção é simplesmente copiar e colar o resultado gerado por ela. 2. Resumer. Um dos melhores sites para resumir textos é o Resumer. Com esta ferramenta, você pode fazer o upload da obra que deseja resumir e obter um texto conciso como resultado. A plataforma é capaz de resumir conteúdos em atrevidote idiomas, inclusive português. O acesso pode acontecer através de computador ou smartphone. 3. Summarizing Tool. 4. Resumir. Esta ferramenta também cumpre bem o papel de analisar o texto e fazer um resumo objetivo e conciso. Assim, a visão geral é captada e os detalhes desnecessários são descartados. 5. Editpad é uma boa aplicação para resumir e reescrever conteúdos em apenas alguns segundos. Assim, você só precisa escrever ou colar o texto no bloco e gerar o resumo com os conceitos mais importantes. 6. Smodin. Uma ferramenta que tem se popularizado nos últimos tempos é a Smodin. Ela gera o resumo a partir da análise de um arquivo, texto escrito direto no bloco ou URL. Além de resumidor, ela também possui tradutor, verificador de plágio e máquina de citações. 7. LinguaKit. Assim como as ferramentas já citadas, o LinguaKit produz resumos. Aliás, a aplicação também extrai palavras-chave e realiza uma análise do conteúdo, número de frases, número de palavras e palavras mais frequentes. 8.
Text Compactor 9, Rephrase. Este site que resume texto pede para fazer o upload do arquivo e selecionar o idioma. Em seguida, o resumo é gerado e pode passar por um outro processo dentro da mesma plataforma, a reescrita com outras palavras. Depois de parafrasear, tem como aplicar a ferramenta de correção ortográfica. 10. Exumarizer. Outra ferramenta permite resumir textos em qualquer idioma. É o Exumarizer. Para usar, basta colar o texto que você deseja resumir e selecionar o número de frases que deseja. Em questão de segundos o resumo será exibido na tela do computador ou celular. 11. Resumidor. Com BR. Por fim, se você procura um site que resume textos em português, então considere o resumidor. A ferramenta resume textos longos em apenas alguns parágrafos e faz a marcação das frases desnecessárias. Além disso, tem como solicitar a reescrita do resumo com outras palavras. E os aplicativos para fazer resumo grátis? Sim, já é possível encontrar vários aplicativos de resumo de texto, disponíveis tanto para Android quanto para iOS. Um dos principais é o Text Summary. Este aplicativo é mais vantajoso do que um site que resume textos porque usa a câmera do aparelho, ou seja, você deve tirar uma foto do texto, enviar a imagem como arquivo e aguardar a geração do resumo. A versão gratuita tem um limite de 6.000 palavras e 10 resumos por dia. Além disso, o usuário precisa estar conectado à internet para conseguir usar o app. Outro aplicativo que segue a mesma lógica é o Text Summarizer Android, iOS. O texto para resumir pode ser colado em um bloco ou enviado através de um arquivo PDF ou doc. Quando devo usar um site que resume textos? Embora forneçam uma facilidade para a vida do estudante, utilizar ferramentas que pensam por você é um pouco assustador e pode colocar em risco a evolução da aprendizagem. Então, se você precisa fazer resenhas e resumos para a escola ou faculdade, é importante não usar essas ferramentas e optar pela leitura. É um processo mais demorado e pode exigir fechamentos, só que faz toda a diferença para desenvolver o pensamento crítico sobre um tema. Aliás, os sites que resumem textos não são perfeitos, portanto, podem apresentar falhas e deixar escapar algum ponto muito importante na obra original. Enfim, nada substitui o trabalho de um resumo produzido por humano. Então, não queira fazer o resumo de trabalho científico apenas utilizando estas ferramentas, ok? Por fim, o site que resume textos é uma solução prática e rápida para quem precisa reduzir o tempo de leitura. No entanto, ele não substitui o olhar humano para aferir com precisão os principais pontos de uma obra, seja ela um artigo, um livro ou um trabalho acadêmico.